Então, agora eu vou explicar para vocês, como eu acabei de comentar, como é que eu verifico se um número é primo ou não, sem utilizar esse método que chama-se crivo de Eratóstenes, por um outro método agora, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Olha o que eu vou ter que fazer. É um pouco esquisito a primeira vez que você ouve, mas vocês vão perceber que depois, conforme a gente começa a fazer, porque nós vamos fazer alguns exemplos, isso fica bem simples, tá bom? Então, tá escrito aqui, ó. Dividimos o número dado pelos números primos na sequência, ou seja, por 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Então percebam, tá, galera? Mais uma vez aqui, eu preciso saber os primeiros números primos, eu não tenho escapatória, tá? Até que ocorra uma dessas duas situações. Vamos ver quais são as situações? Então, ó, eu vou pegar um número, então imagine que eu quero verificar se o número 457 é ou não primo. Então, eu pego 457, eu vou ter que dividir por 2. Depois eu vou ter que dividir por 3, vou ter que dividir por 5, vou ter que dividir por 7, por 11, por 13, por 17. É isso que tá mandando fazer. Até que, olha o break, olha quando que eu paro de fazer essas contas, tá bom? Vamos lá. A primeira situação é até que a divisão dê exata. Então, eu vou fazer as divisões até que, em algum momento, pode ser que aconteça da divisão da exata, ou seja, da resto zero e quociente número natural. E, nesse caso, o número não será primo. E eu já vou explicar melhor o porquê disso, tá? Ou a outra situação que pode acontecer é eu vou dividindo da mesma maneira que eu comentei com vocês, até que o quociente fique menor ou igual ao divisor, sem que nenhuma divisão anterior tenha dado exata. E nesse caso, o número é primo. Eu sei que tem um monte de gente que tá vendo isso falando assim: meu Deus do céu, não entendi lé concré. Vamos entender melhor? Na hora que eu mostrar os exemplos, vocês vão falar: ah, tá, faz todo o sentido do mundo. Quer ver? Vamos começar. Então vamos lá. Vou pegar um primeiro exemplo aí, tá? Imagine que eu quero verificar se o número 319 é ou não primo, ok? Então, conforme eu já falei para vocês, meu primeiro passo é saber quais são os primeiros números primos. Então, eu tenho que saber que é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 assim por diante, ok? Aí, eu tenho que pegar esse número e verificar se ele é divisível por 2, por 3, por 5, por 7, por 11 e assim por diante. Mas repara que em outras videoaulas a gente já aprendeu critérios de divisibilidade. Então, tem alguns cálculos que são os cálculos iniciais, porque eu conheço os critérios de divisibilidade até o 10, então eu posso utilizar esses critérios para números até o 10, né? E eu vou usar esses critérios de divisibilidade para não ter que ficar fazendo tanta conta assim, tanto cálculo assim. Quer ver? Vou começar. Vamos lá. Eu vou verificar se o 319 é ou não divisível por 2. Mas eu já sei que ele não é divisível por 2 porque ele não é par, ele é ímpar. Repara que eu tenho que analisar o último algarismo do número, que é o algarismo das unidades. Como o algarismo das unidades aqui, ele é 9, ou seja, ele não é nem 0, nem 2, nem 4, nem 6, nem 8, repara que esse número é um número ímpar. Portanto, ele não é divisível por 2, ok? Agora eu vou analisar se esse número é ou não divisível por 3. Vamos relembrar o critério de divisibilidade por 3? Estão lembrando? Vamos retomar. Um número só será divisível por 3 se a soma de seus algarismos resultar no número divisível por 3. Lembraram? Vamos fazer esse critério? Olha só. Peguei o 319, tá? E eu verifiquei que ele não é divisível por 3. Por quê? Quando eu somo os algarismos do número, ou seja, 3 mais 1 mais 9, olha o que vai acontecer. 3 mais 1 aqui já dá 4. E 4 mais 9 vai dar 13. E o 13, gente, não é divisível por 3. Uma vez que o 13 não é divisível por 3, então 319 também não será, tá bom? Vou para o próximo número primo, que aqui no caso é o 5. Repara que o 319, gente, também não vai ser divisível por 5. E a gente já sabe disso porque a gente conhece o critério de divisibilidade por 5, que me diz que um número só será divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5, que não é o caso. Então, já coloquei aqui direto que o 319 não é divisível por 5, pois o algarismo das unidades é 9, né? Ou seja, não é nem 5 e nem 0. Aí, claro que tem pessoas que utilizam o critério de divisibilidade por 7 para verificar agora se 319 é ou não divisível por 7 e, ok, podemos utilizar o critério de divisibilidade por 7, mas conforme eu já comentei com vocês, tem muitos autores de livros que nem colocam qual é o critério de divisibilidade por 7, então nesse caso aqui, para mostrar para vocês, eu optei por fazer os cálculos, mas tanto faz, você pode fazer os cálculos ou usar o critério de divisibilidade. Vou começar efetuando os cálculos. Então, a minha primeira conta que eu vou fazer aqui vai ser 319 dividido por 7.
Lembrando que esse método para verificar se o número é primo ou não consiste em exatamente fazer esses cálculos. Eu tenho que ir dividindo esse número 309 na sequência dos números primos, então não quer dizer que eu não posso pular nenhum, ok? Pelo contrário, eu tenho que ir um por um, até que aconteça um daqueles dois breaks que eu já comentei com vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar o 31, que dividido por 7 vai dar 4, 4 vezes 7 vai dar 28, para chegar no 31 restam 3. Desci esse 9, fiquei com 39 dividido por 7, que deu 5, 5 vezes 7 dá 35, para chegar no 39 restam 4. Então, repara que o 319, ele não é divisível por 7. Até porque, para ser divisível, a gente sabe que o quociente tinha que ter dado um número natural e resto zero. O resto aqui não deu zero, certo? E aí, repare, eu tenho que fazer uma análise em relação ao quociente e em relação ao divisor. Por quê? Porque estava escrito lá que eu posso parar de fazer esse método em duas situações. Ou quando a conta dá exata, que não foi o caso, ou quando o quociente fica menor ou igual ao divisor. Então, vamos analisar essa conta? Quem é o quociente dessa conta? Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, o quociente é 45. Quem é o divisor nessa conta? Tá aqui, o divisor é 7. Gente, o quociente que é 45, porventura, ele é menor ou igual ao 7? Claro que não, né, gente? O quociente, o 45, ele é maior do que 7. Inclusive, tá vendo esse símbolo aqui, ó? Esse símbolo em linguagem matemática tá me dizendo isso. Eu até brinco e costumo falar que isso é uma boca do jacaré. O jacaré é guloso, sabe? Então, ele come sempre o maior, tá bom? Então, repara que usando aqui um símbolo matemático, eu tô verificando que 45 é maior do que 7. Então, não aconteceu do quociente ficar menor ou igual ao divisor. Portanto, eu não posso parar de fazer os cálculos. Vou para o próximo cálculo. Então, eu vou pegar o 319 e vou dividir pelo próximo número primo aqui, que no caso é o 11. Então, vamos lá. Vou armar a conta. 319 dividido por 11, vamos começar. Vou pegar o 31, que dividido por 11 vai dar 2. 2 vezes 11 dá 22. Para chegar no 31, restam 9. Desci o 9, fiquei com 99 dividido por 11, que vai dar 9. 9 vezes 11 vai dar 99. Para chegar no 99, resta 0. Opa! Olha o que aconteceu. Gente, acabou de acontecer um daqueles dois breaks que estava escrito no slide anterior. Porque estava escrito lá que eu tenho que pegar um número para verificar se ele é primo ou não e ir dividindo por todos os números primos até que a conta dê exata ou o quociente fique menor ou igual ao divisor e nenhuma conta anterior tenha dado exato. Lembram disso? No caso aqui, a conta deu exato. O que isso significa? Agora vamos raciocinar? Vamos pensar. Se ela deu exata, gente, o óbvio, significa que esse 11 aqui, ó, ele é um dos divisores do 319. Então, pensa. Se eu for escrever os divisores do 319, eu vou colocar o 1 e ele mesmo, porque todo número é divisível pelo menos por 1 e por ele mesmo. Mas eu também vou colocar o 11. Se o 11 é um dos divisores do 319, perceba que só nessa conta, nessa análise rápida, eu já percebi que o 319, ele vai ter aí pelo menos 3 divisores naturais distintos. Ou seja, ele é número composto. Eu já sei que ele não tem mais chance de ser número primo. Então, olha só, eu paro, então, nesse momento, stop, tararara, parei, ok? E aí, parei justamente porque essa divisão é exata, o resto deu 0, vocês perceberam. E aí, conforme eu acabei de falar para vocês, se eu fosse escrever os divisores de 19, quais seriam eles, né? Repara, o 1 é divisor de todo mundo sempre. O 319, porque o maior divisor de um número é sempre ele mesmo, já comentei isso com vocês várias vezes. Mas eu acabei de comentar com vocês que por conta desse 11 tá aqui, né, e ter dado uma conta exata, esse 11 ele também é um dos divisores do 319. E aí repara o seguinte, tá, gente? Eu posso parar por aí, né, porque eu já tô vendo aqui que tem pelo menos 3 divisores naturais distintos, então esse não é um número primo, ó, ele perguntou pra mim se era primo ou não, ele não é primo, ele é composto, tá? Se eu quiser continuar para achar outros divisores, os outros divisores do 319, eu até posso, sem nenhum problema, mas eu não preciso ter esse trabalho. Aliás, repara, se o 11 é divisor do 319, é claro que o 29 também é. Porque se você trocar eles aqui, ó, repara que se 29 vezes 11 dá 319, se eu comuto, ó, e faço 11 vezes 29, também vai dar 319, né, gente? Então, eu sei que se eu quisesse colocar aqui o 29, eu também poderia. Bom, e aí olha o que eu coloquei então na resposta. Na resposta eu coloquei aqui, ó, que o número 319 não é primo, pois possui pelo menos, então repara que essas duas palavras são extremamente importantes,
para que eu não precise ficar fazendo mais conta, tá? Porque assim, eu não tô falando quais são todos os divisores do 319, mas eu tô falando assim, olha, ele tem pelo menos 3 divisores naturais distintos, diferentes, sendo eles, olha lá, ó, o 1, o 11 e o 319, portanto, com certeza ele não é primo. Tudo bem? Entenderam então por quê que quando a conta dá exata, tá? Quando uma das contas dá exata, então esse número não tem mais chance de ser primo, tá bom? Vamos analisar um segundo exemplo? Acho que ficou bem mais fácil vendo exemplo, né, gente? Vamos lá. Exemplo 2. Imagine que eu quero verificar se o número 197 é ou não primo. E percebam, tá? Tanto o exemplo anterior quanto esse são exemplos que estão fora da tabela que eu fiz. Porque a tabela que eu fiz, ela me permitia localizar, né, descobrir os números primos até o 100, né? Lembrando que nada me impedia de fazer uma tabela até o 200, 300, 400 e descobrir outros primos, ok? Mas eu tô mostrando para vocês que esses números que eu tô investigando agora são números que fugiram do limite da tabela que eu mesma construí, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, assim como o passo anterior, eu preciso saber quais são os primeiros números primos. Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante, ok? Sabendo disso, eu vou pegar o número 197 e vou começar a dividir por todos os números primos menores do que ele na sequência, ok? Só que eu já sei que 197 não é divisível por 2, porque ele é ímpar, né? E para ser divisível por 2 tem que ser par. Repara que o último algarismo aqui das unidades é 7. Eu já sei que ele não é divisível por 3, porque se eu somar os algarismos, ó, 1 mais 9 dá 10, 10 mais 7 dá 17, 17 não é divisível por 3, portanto 197 também não é. Eu já sei que ele não é divisível por 5, porque ele não termina nem em 0 nem em 5, e aí repara que eu estou usando critérios de divisibilidade. E a partir de agora, vocês já sabem que eu tenho a opção de continuar usando os critérios se eu souber, mas a partir de agora eu vou começar a fazer os cálculos por uma opção mesmo, tá bom? Então, vou fazer 197 agora dividido por 7, que é o próximo número primo. Vamos começar. Pegar o 19 dividido por 7 vai dar 2, 2 vezes 7 vai dar 14, para chegar no 19, restam 5. Desci o 7, fiquei com 57 dividido por 7, que vai dar 8, 8 vezes 7 dá 56, para chegar no 57, resta 1. Repare, então, tá, que não aconteceu nenhum daqueles dois breaks que a gente já conhece, ou seja, não deu conta exata. E repara que se você for analisar o quociente dessa conta, ó, o quociente é 28. O divisor é 7. Portanto, o quociente, ele de maneira alguma ficou menor ou igual ao divisor. Isso não aconteceu. Vocês já perceberam isso, certo? Então, se o quociente não está menor ou igual ao divisor, eu também não posso parar de fazer os cálculos. Porque esse seria o meu próximo break. Repara aqui que 28 ele é maior do que 7 e eu escrevi isso utilizando linguagem matemática correta. Vamos para o próximo cálculo. Vou pegar o 197 e vou dividir pelo próximo número primo aqui, que no caso é o 11. Então, vamos lá. 197 dividido por 11. Pego o 19, dividido por 11 vai dar 1. 1 vezes 11 dá 11, para chegar no 19, restam 8. Desci o 7, fiquei com 87 dividido por 11, que vai dar 7. 7 vezes 11 dá 77, para chegar no 87, restam 10. Mais uma vez, a conta não deu exata, ok? Não deu resto zero. O quociente, vamos analisar? Ó, o quociente é 17, o divisor, ele é 11, e o quociente não ficou menor ou igual ao divisor. O que significa que, se o quociente ainda é maior do que o divisor, eu continuo fazendo os meus cálculos. Próxima conta. Vou pegar o 197 e vou dividir pelo próximo número primo, que é o 13, tá? Vamos lá. Eu vou pegar o 19, que dividido por 13 vai dar 1. 1 vezes 13 dá 13, para chegar no 19 restam 6. Desci o 7, fiquei com 67 dividido por 13, que vai dar 5. 5 vezes 13 dá 65, para chegar no 67, restam 2. Repara que ainda não aconteceu nenhum daqueles dois breaks. A conta não deu exata e o quociente não ficou menor ou igual ao divisor. Por quê? Vamos lá. Quociente é 15, divisor aqui é 13, então eu tô vendo que o quociente ainda é maior do que o divisor. Continuo fazendo os cálculos. Próximo cálculo, pego o 197 e vou dividir pelo próximo número primo, que no caso aqui é o 17. Então, vamos lá. 197 dividido por 17. Vou pegar o 19, dividido por 17 vai dar 1. 1 vezes 17 dá 17, para chegar no 19, restam 2. Desci o 7, fiquei com 27 dividido por 17, que vai dar 1. 1 vezes 17 vai dar 17, para chegar no 27, restam 10. Opa, olha o que acabou de acontecer. A conta não deu exata. Entretanto, quanto vale o quociente aqui? Vamos ver, ó. O quociente vale 11. E o divisor? Gente, o divisor é 17. Então, olha o que acabou de acontecer.
Pela primeira vez, o quociente ficou menor do que o divisor. E lembra que eu falei para vocês que uma das maneiras da gente parar, ou seja, stop, parei, é quando o quociente fica menor ou igual ao divisor. E isso aconteceu, gente. O que isso significa, então? Olha só que interessante. Repare, então, que o 197, ele não é divisível por outro nenhum número primo que está aqui. Isso significa, gente, que o 197, ele só tem 2 divisores naturais distintos, sendo 1 e ele mesmo. Ou seja, galerinha, o 197, ele é um número primo. Então, olha o que eu coloquei aqui na resposta, ó. O número 197 é primo, pois possui apenas 2 divisores naturais distintos, diferentes, sendo eles o 1 e o próprio 197. Muito legal, não é? Então, eu acho que ficou claro aí para vocês que é possível usar esses 2 métodos, ok? Ambos são métodos trabalhosos, né? O crivo de Eratosthenes me dá um trabalho, mas ao mesmo tempo ele me permite achar, ao mesmo tempo, numa tacada só, muitos números primos, ok? Esse outro método que eu apresentei para vocês, ele me permite descobrir um número primo, se ele é primo ou não, e um número mais alto, não necessariamente tendo que fazer uma tabela e aplicar o procedimento para a tabela inteirinha, né, que também é uma opção, tá bom? Mas ambos os métodos, meus amores, dá trabalho, né? Vocês perceberam isso? Nos 2 métodos nós precisamos botar a cachola para raciocinar, tá bom? Bom, muito em breve, no próximo vídeo aula, aí sim eu vou contar para vocês, então, a grande importância que tem os números primos aí, na parte de criptografia, porque na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar de fatoração, de decomposição, e falando de fatoração, aí sim, de posse desse próximo conhecimento, vocês serão capazes, então, de entender por que então que os números primos são tão importantes para a parte de criptografia, para a parte de proteção dos nossos dados na internet e em vários outros lugares, como bancos e outros, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo do canal. Tchau, galerinha!